Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, a direção dessa pequena reflexão, mas que Tu possas abrir o nosso coração, a nossa mente, em especial essas pessoas que estão na live, Senhor, ouvindo, Senhor, que Tu possas falar aos seus corações. Por isso, Pai querido, eu te peço, te agradeço já, em nome de Jesus. Ora, Ezequias, ele vinha de uma, digamos, de uma, uma, é, uma readministração, vamos dizer assim, tá certo? Das coisas do Senhor no templo. E o final do capítulo 31 diz que em toda a obra, assim, verso 20, assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, presta atenção. Ele fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor. Ou seja, Ezequias buscava agradar a Deus e fazer o que era correto diante de Deus. Tá certo? E foi o que aconteceu nesse texto. E diz que em toda a obra que começou no serviço da casa do Senhor, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Ou seja, ele foi tão obediente nas coisas do Senhor que ele prosperou nisso. Prosperar, minha gente, não significa dinheiro, não, viu? Cresceu, aprendeu tantas coisas, tá certo? Tantas coisas. Então, é o caso de Ezequias. Glauci, boa noite, Glauci. Doutora Angélica, minha irmã, que Deus abençoe vocês, tá certo? Aqui, nós temos aqui algumas pessoas no... Volto a dizer aqui no Face, mas eu não sei quem estão aqui, por isso que eu não posso interagir, só com quem escreveu alguma coisa para mim aqui, tá certo? Então, o texto de 2 Crônicas 32, ele é muito interessante. E eu gostaria que você, a paz, Glaucio, é, ouvisse o seguinte, olha, diz o texto, deixa eu afastar um pouco aqui, porque à noite fica meio ruim de eu ler, tá certo? Depois destas coisas, deixa eu virar essa luz aqui. Vai clarear um pouquinho aqui, mas paciência, tá certo? Daqui a pouco eu tiro a luz. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá. Nós vimos aqui que Ezequias reestruturou toda a casa do Senhor para Judá, tá certo? Feito isso, logo no primeiro versículo, diz que Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Ou seja, depois que nós vimos que o sujeito fez tudo o que o Senhor queria, inclusive prosperou no Senhor, aí chega o inimigo para querer roubar a bênção. Veja que absurdo. Para querer derrubar, desestimular. E aí eu peguei esse texto porque ele às vezes lembra a mim, lembra a você que nós temos buscado o Senhor, nós estamos diante de Deus, nós temos orado, alguns têm jejuado, alguns têm se ajoelhado diante do Senhor, têm clamado, têm feito as reflexões, tem dito assim, Senhor, o que tu escreveste aqui ainda não se cumpriu na minha vida, e você se sente consagrado, consagrado ao Senhor, e de repente, quando você vê, é como disse, o diabo entra e tenta lhe desestabilizar. Isso é um horror, tá certo? Mas acontece, acontece muito. E quando essa desestabilização ou essa porta é usada por alguém próximo da gente, alguém de dentro da nossa casa, que faz algo que tenta nos desestimular na busca a Deus. Ora, Manu, boa noite, tá certo? E é o caso. Então, depois que ele trabalhou tudo pela casa do Senhor, para o povo de Judá, aí chega Senaqueribe, que é uma tipologia de inimigo, tá certo? Acampa diante da cidade dele, tá certo?
e intenta apoderar-se. É como se alguém tentasse roubar sua bênção. Boa noite, Carol. Tá certo? É como se alguém procurasse roubar sua bênção. Então, presta atenção nisso. Recapitulando, você ora, você jejua, você busca o Senhor e você diz, puxa, eu estou fazendo tudo isso e nada funciona na minha vida. A minha vida parece que está emborcada. Quando eu busco o Senhor, parece que é pior ainda. Quanto mais eu busco a Deus, mais as coisas, né, dificultam para mim. E foi o que aconteceu nesse texto. E diz o seguinte, vendo, pois, Ezequias, olha lá, vendo, pois, Ezequias, o rei, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, ou seja, de repente o rei notou, opa, o inimigo veio, acampou e quer lutar contra mim agora, tá certo? Então ele resolveu, de acordo com os seus príncipes e com os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então presta atenção em onde vai descambar essa história. Olá, Kátia, tudo bom, Kátia? Belarmino, pastor Belarmino, meu Deus do céu, eu agora vou ter que, assim, prestar atenção no que eu estou falando, porque acaba de entrar aqui o pastor Belarmino, tá certo? Da Igreja Batista Missionária de Camaragibe, um homem de Deus, tá certo? Um homem de Deus, uma igreja tremenda. Então, Senaqueribe, ele resolve acampar e ainda invadir, certo? Ali, Jerusalém. Mas preste atenção. Então, diz o texto, assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ou seja, na verdade, ele estava dizendo o seguinte, olha, a nossa cidade ela está legal, nós temos água, temos isso, né? Temos comida, mas por que será que o inimigo quer invadir? Não é isso? Isso, embora que seja algo fora da Bíblia, fora do texto, isso vale para a gente. Quantas vezes nós temos, inclusive, nesse momento de pandemia, que estamos assim no afastamento, muitos perdendo o seu trabalho, perdendo o seu meio de vida, com dificuldades outras, tá certo? Há uma tensão não só pelo que nós estamos passando, há atenção pelo que o país está passando, pelas brigas homéricas lá de cima que redunda aqui embaixo, desentendimento para toda obra, porque nós vemos que a palavra de Deus diz o seguinte, uma casa dividida não prospera. E se nós formos na história, nós vamos ver que grandes empresas, elas sumiram no mapa por briga familiar, por desentendimento em diretorias. Nós temos aqui um exemplo melhor aqui, significa a mesbla. A mesbla. Eu, quando era de banco, eu era gerente do banco que atendia a mesbla. André de Botton, o presidente, mas acontece que ele faleceu. Houve desentendimento entre os familiares, que cadê a mesbla hoje? Sumiu. Isso serve para quê? Que também na própria casa nossa, nós temos que ser único na palavra, na busca do Senhor, e não para a direita nem outro para a esquerda, tá certo? E diz o texto aqui que o povo se uniu e taparam justamente, né, as fontes tal. Ou seja, taparam lugares por onde o inimigo poderia ser beneficiado. E diz aqui, ele cobrou ânimo, ou seja, Ezequias cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou, né, a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Na verdade, nós tiramos daqui, ele restaurou todo o muro. Ou seja, de certa forma, há áreas na minha vida, há áreas na sua vida, tá certo? Edilon, pastor, tá certo? Que precisam ser restauradas. Há portas abertas, às vezes, na nossa vida,
Por onde o inimigo entra, ele tem o direito de entrar, porque nós damos esse direito a ele, tá certo? E isso é um momento que eu estou falando para você, que nós olhemos para dentro de nós, para saber aquele local dentro de mim que precisa ter um conserto com Deus, para que evite que o diabo entre e se irane na minha vida. Há um exemplo muito assim, às vezes é um exemplo meio esdrúxulo, tá certo? É como se você fosse um perseguido político, tá certo? E aqui em Recife você procurasse asilo no consulado americano, lá na Gonçalves Maia. E o cônsul, tudo bom, ele vai lhe dar guarita lá dentro, e o inimigo, que seria o perseguidor, o político, o exército, sei lá o que está te perseguindo aqui, ele não pode adentrar aquele espaço. Mas também o cônsul não pode impedir que você saia. E se você sair, você pode ser preso. Você pode ser presa. Assim é uma pessoa que está em Cristo. Certo? Você está em Cristo, a palavra de Deus, Cristo diz, aquele que vem a mim, o maligno não toca. Aquele que vem a mim, nunca mais o lançarei fora. Mas Cristo não impede que você, mesmo estando em Cristo, você busque uma vida pecaminosa. Você busque uma vida onde abra espaço para o diabo se andar na sua vida. Tá certo? E aqui continua. Pois no sentido de colocar, ele colocou oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, pronto, aqui vai ser quase o meu fechamento. O que Ezequias, ele olhou, né, viu o inimigo cercando a cidade, já sabia que o inimigo queria adentrar e se apossar da cidade. Quantas vezes o inimigo quer apossar-se das nossas coisas, tá certo? Quantas vezes o inimigo quer apossar também, a gente chama de quê? Do esposo, da esposa, dos filhos, do teu carro, do teu patrimônio, da tua vida. Ele planeja isso de várias formas. Mas o que é que diz? Ezequias, como rei, olhou. Bem, nós temos que dar uma consertada aqui, tá certo? Mas o que Ezequias reuniu o povo e o que Ezequias disse para o povo, presta atenção. Ele está dizendo para você essa noite. Ele está dizendo para você que está aqui no Instagram, para você que está aqui no Facebook, você que está aí no Rio de Janeiro, tá certo? Você que está em St. Lawrence, Camaragibe, no Cordeiro, tá certo? Ele diz aqui, você que está aqui em Paudalho, tá certo? Ele diz o seguinte, sede fortes e corajosos, sede fortes e corajosas, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, por causa do inimigo, por causa do diabo que anda ao nosso derredor, procurando se andar na nossa vida, procurando destruir a nossa vida. Não temeis, seja forte e corajosos, tá certo? Não temeis por causa dele, nem temeis por causa da multidão que está com ele. Muitas vezes, nós vemos nossos problemas e o nosso problema é pequeno, mas nós desenhamos ele como uma multidão, algo que você diz, puxa, a vida é grande demais da conta, não tem como eu sobreviver com isso aí, certo? E aí ele diz, olha, nem para esse inimigo, nem para o montão de pessoas que está com ele, quando nós somos pentecostais, embora não esteja na Bíblia, a gente diz, olha, é o diabo. E quem está ajudando o diabo? É Pombagira, Preto Velho, Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Bulano, Vovó Conga, Exu Caveira, Preto Velho, certo? Então, não tema essa turma, porque Jesus colocou esse pessoal debaixo dos pés dele e deu a você a autoridade para pisar essa cambada todinha e nenhum poder do mal te alcançará. É promessa. E ele diz ainda mais, não tema essa multidão que está com ele, porque há um conosco, há um com você que está nessa live essa noite, que é maior do que aquele que está com ele e com aquela multidão. Existe com você
ou por você, um Deus maior, que é maior do que Satanás e seus demônios, é maior do que o inimigo que tem atormentado tua vida, é maior do que o teu problema, é maior do que as tuas lutas. Existe um Deus que é maior do que tudo isso. E presta atenção no final desse texto. Ele diz ainda, com ele, ou seja, com Senaqueribe, com Satanás, com os seus demônios, está o braço de carne, certo? Ora, mas ele diz, mas conosco, mas com você está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Se você está na luta, existe um Deus que luta a tua luta, luta para te dar a vitória, porque é promessa. É promessa. E diz então que o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá, e eu não vou dar continuidade nesse texto, que é muito bonito, para que a gente não demore aqui na live hoje. Então feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. Coloque o teu inimigo diante de Deus. Lembre-se que o diabo ele só pode agir aqui nesse terreno, mas no campo espiritual existe um Deus para lutar a tua luta. Então, dê nome aos bois. A minha luta hoje é tal. Dê o nome, não tenha vergonha não, é tal. Você, minha querida, eu não vou dar o seu nome, mas você, minha vizinha, tá certo? Dê nome à sua luta. Diga, Senhor, minha luta é fulano. Senhor, restaura, restaura. Esse Deus é um Deus que restaura. Quando nós vemos ali no texto, tá certo? Que Ezequias restaurou o muro, é algo dizendo o seguinte, existe um Deus que restaura. Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar teu relacionamento, Deus quer restaurar o teu casamento, Deus quer restaurar você, quem sabe, a uma nova forma de você sobreviver aqui, dentro e depois dessa pandemia, em nome de Jesus. Coloque o seu mais difícil diante de Deus, não tenha vergonha, não pense que é loucura, diga, Deus, está faltando recursos financeiros na minha casa, Deus, eu trabalho como autônomo, como autônoma, eu sobrevivo com dinheiro de pessoas que compram de mim, ou que eu possa atender, eu estou precisando. Aí, João, coloca diante de Deus o teu negócio, minha amada. Janeide, minha querida, se você está, cadê ela? Janeide, querida, lá de Paudalho, coloca diante de Deus, Marcos, coloca diante de Deus também o teu negócio. Carlos, coloca aí, meu querido, diante de Deus a tua família, você, o teu filho, meu amado, aí, né, da Primavera, em Paudalho, tá certo? Quem estamos aqui? A Kátia, grande Kátia, coloca diante de Deus Manu, Edilon, pastor, tá certo? Belarmino, quem sou eu para dizer, mas coloque Áurea diante de ti, tá certo? Seus netos lindos, seus filhos maravilhosos, tá certo? Vamos dizer aqui mais, Carol, Glauce, coloque Ricardo aí, Santo Lores, tá certo? Diante de ti, coloque aquele seu amigo que estava internado por causa daquela enfermidade, tá certo? E dizem que a gente não pode estar repetindo essa enfermidade aqui. Então, em nome de Jesus, vamos orar nesse momento. Creia que existe um Deus maior lutando a tua luta. Creia que existe um Deus maior lutando a tua luta. E ele não desiste de você. Você pode até dar um tempo em Deus, mas Deus não desiste de você. Tá certo? Deixa eu beber água aqui, viu, minha gente? Deus não desiste de você. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco cada vida dessa que está aqui nessa live esta noite. Coloco aqui meu primo, a minha tia lá do Rio de Janeiro, Senhor, diante de ti. Tia Yolanda. Coloco a Sila. Eita, Sila é o maior cheiro que tem assim na igreja Betânia, quando, né? O João Glauce que está aqui novamente, várias pessoas que estão aqui, Senhor, tu sabe. E tu, neste momento, Senhor, está
lendo o coração de cada um, estás lendo o balbuciar de cada um, há vidas, de repente, que estão chorando diante de ti, se derramando, Senhor, diante de ti, neste momento. Vai lá, Pai. Tu disseste um dia a Ezequias, Ezequias, eu ouvi a tua oração. Você que está aqui, saiba que o Deus que está aqui, o Deus que está ao teu lado, o Deus que está dentro de você, ele ouve a sua oração, ele ouve o teu clamor, mas também, como ele disse a Ezequias, eu ouvi a tua oração, mas vi as tuas lágrimas. O Senhor dos Exércitos vê a tua lágrima, o teu choro, aquela que você muitas vezes fica embaixo do chuveiro para que ninguém veja que você está chorando. O Senhor está vendo, Ele está recebendo, Ele está consciente da tua dor, da tua tristeza, da tua ansiedade. Por isso, Pai querido, toma esta noite, em nome de Jesus, Pai. Cada lágrima, cada temor, cada desejo, toma o mais difícil dessas vidas, Pai. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, minha gente? Fiquem na paz. Amanhã, novamente, essa hora, 6 e pouca, nós vamos estar aqui novamente, tá certo? Clamando. Até porque alguém me ligou hoje e eu não estou vendo esse alguém aqui na live. Eu vou dar até o nome, Nádia. Nádia me ligou hoje. Nádia é lá da Betânia, da Igreja Betânia, lá do Cordeiro. Pastor Luiz, o senhor não tem entrado todo dia? Vê se entra, faz 5, 10 minutos de oração. Eu disse, então eu vou entrar em homenagem a você. Cadê ela? Tá certo? Mas eu sei que mais tarde ela assiste aí essa live. Então, gente, que Deus abençoe vocês grandemente, tá certo? E amanhã nós nos encontramos, tá certo? E vamos à bênção, né? E que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo, seja com você hoje e sempre. Amém? Portanto, ide na paz de Cristo, sede fortes e corajosos, no testemunho do Evangelho entre todos os povos. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Vou desligar primeiro aqui o Face. Você, Cecília de Serra Talhada, boa noite. Nádia, agora você está aqui, eu falando mal de você, né? Mas, olha, mais tarde, como estou falando, Nádia, Cecília, eu republico no Face o link do YouTube, tá certo? E você compartilhe com alguém que você diga, puxa, essa pessoa precisa ouvir. Então, compartilhe, tá certo? Deus abençoe e mais tarde a gente fala. Isso, Cecília, chegou na hora do amém. Deus abençoe. Deixa eu encerrar primeiro o Face aqui.